Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, beleza? O vídeo de hoje é super especial, direto das nossas férias na Califórnia, com esse visu. Espero que vocês gostem do nosso plano de fundo do vídeo hoje. E é um tema super polêmico, né, Gu? Qual que é o tema? O tema é sobre aposentadoria. Nós recebemos muitas dúvidas e eu tenho uma opinião bem firme sobre isso. Na minha opinião, se você é da nossa geração, se você tem menos de 40 anos, muito provavelmente você não vai se aposentar. Na minha opinião, se você tem menos de 40 anos, pode esquecer a Previdência Social. E isso que a gente está falando aqui, ó, não é só para concursado. Se você for empregado, seletista, sabe? Empregado tradicional. Se você for concursado, não interessa de onde vem a sua grana, de onde vem o seu pagamento. Você não vai se aposentar da forma tradicional, as coisas vão mudar. Essas novas gerações, a partir de nós aqui, provavelmente não vão se aposentar da forma que os seus pais, seus avós se aposentaram. Mas tá tudo bem, viu? Fica tranquilo, se você tiver uma estratégia legal para suas finanças, você vai conseguir se aposentar não daquela forma tradicional, mas com a sua própria poupança. Você pode até ficar nervoso ou nervosa com essa situação, mas isso é inevitável. Você precisa ter consciência e entender que a expectativa de vida aumenta a cada ano. E o sistema como um todo atualmente já não funciona, e a tendência é que ele não funcione, que ele tenha o seu estopim futuramente. Ele vai piorar bastante. Ou seja, conforme a expectativa de vida aumenta, a Previdência vai se tornar um sistema insustentável. Para que você tenha uma ideia, em países desenvolvidos, que é o caminho do Brasil, a tendência é que o Brasil também vá se desenvolvendo, a cada ano que passa, as pessoas em média aumentam a sua expectativa de vida em 3 meses. Então pensa assim, ó, daqui a 20 anos como que vai estar a expectativa de vida. O sistema atual de previdência, do jeito que ele está hoje, ele não se sustenta. Isso não só no Brasil, em todos os lugares. O mundo mudou. Então a tendência desses sistemas de previdência, infelizmente, é piorar. Então essa conta da previdência, ela não fecha mais e a tendência é piorar. Hoje em dia a arrecadação, ela não sustenta mais quem está recebendo os benefícios. E isso é inevitável. Vai ter que ter uma mudança muito grande nesse sistema. E a nossa geração, eu até acredito que pode se aposentar sim, sabe? Mas quando tiver seus 90 anos, pô, aí não adianta mais. Você precisa ter um planejamento melhor do que isso, certo? Nós mesmos já não contamos mais com a Previdência e temos nossos planos de aposentadoria pessoais com os nossos próprios investimentos. A nossa estratégia atual é de em poucos anos não depender nem mais dos nossos salários como servidores concursados. A nossa ideia é não depender mais do serviço público, do nosso salário para sobreviver. E nós, inclusive, já estamos bem adiantados nesse plano já. E é exatamente isso que nós queremos compartilhar com vocês, para que você entenda a importância disso e entenda que você pode sim criar a sua própria aposentadoria sem depender da aposentadoria oficial, da Previdência Social. E claro que ter um cargo público concursado com estabilidade e um salário alto contribui muito para você conseguir se aposentar. Demais, você consegue executar esse planejamento se você tiver salário alto e estabilidade, é tudo que você precisa. O mais importante é você ter essa consciência e não sair gastando tudo o seu salário, entende? Mesmo que você seja um contribuinte da Previdência. E se você fizer igual a gente fez, juntando contra-cheques, ó, juntar contra-cheque é vida, viu? Você tem que casar com alguém que tem contra-cheque também. Um casal recebendo um alto salário, mais estabilidade, você consegue realizar esse plano de forma muito mais fácil. Então eu também recomendo que você pense no concurso público, não só como um objetivo seu, mas como um planejamento familiar também. E não como um fim, né, Gu? Mas como um meio para você lá no futuro ter a vida que você deseja. Sim, exatamente. Na minha opinião, tudo isso que a gente fala aqui, ó, todos esses conceitos, eles podem ser enquadrados em uma única frase. Você precisa ganhar como analista e viver como técnico. Cara, sério mesmo, se você entender esse conceito, sua vida muda e você, ó, em pouco tempo consegue a sua aposentadoria e viver com muita qualidade de vida e realizar todos os sonhos que você sempre imaginou. Para você ter uma ideia, eu vou exemplificar aqui. Com um salário de técnico judiciário federal, que é um cargo de nível médio, esses cargos de técnico do TRT, TRF, sabe? E outros cargos também, inclusive de nível médio de tribunais de justiça estaduais. Você vai ter um salário aí, ó, inicial na sua carreira, em média, de R$8.000, que já é um salário ótimo. De verdade, você consegue ter muita qualidade de vida, não só você e sua família, com cerca de R$8.000 por mês no Brasil. Pode confiar, a gente viveu muito tempo, né, amor, com qualidade de vida, viajando, conseguindo inclusive poupar um pouquinho
como esse salário, quando só eu era técnico e inclusive enquanto a Natasha ficou desempregada por um tempo. Se você não consegue viver bem com um salário de cerca de R$8.000 no Brasil, sinto muito, mas você precisa de ajuda. Você precisa se controlar. Você consegue sim, com um salário de técnico, ter qualidade de vida no Brasil, sim. E se você ganhar como analista, que ganha cerca de R$13.000 no início da carreira, você vai ter bastante sobra para poupar, não é mesmo? Pô, R$5.000 por mês, por essa continha básica que a gente fez aqui. Muitas famílias sobrevivem só com essa sobra. Só com a sobra. E se você investir essa grana que sobra de forma inteligente, em 10 anos você já tem um bom montante. Sim. E já pode até se aposentar. Já pensou? Entrar em um cargo público com os seus 30 anos e com 40 anos está aposentado? Aí é vida, né? E é disso que a gente está falando. O concurso público, ele não precisa ser um fim na sua vida, ele pode ser um meio de você alcançar essa liberdade financeira. E com essa continha básica que a gente está mostrando aqui, ó, de sobrar R$5.000 por mês, e isso no começo da carreira, porque o seu salário vai aumentando naturalmente. Em 30 anos, se você pegar essa grana e investir de forma constante em investimento simples, sabe? Não é aquele investimento que você vai precisar trabalhar, que você vai precisar estudar, aprender sobre investimento, não. Se você investir isso em 30 anos, você vai ter mais de 3 milhões investidos. E fala sério, isso daí é um pé de meia que quem você conhece que tem? Isso daí é coisa de rico. Você conseguiu alcançar a riqueza como serviço público, com constância e com inteligência financeira. E isso que eu estou mostrando para você aqui, ó, não é conversinha. Inclusive eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo uma calculadora que mostra como isso é possível e como você consegue, inclusive, ampliar ainda mais esse investimento. E aí você vai ser o que a gente chama de concursado milionário. É possível sim ficar milionário com concurso público, se você tiver tudo isso que a gente está falando aqui. E é preciso muito pé no chão, né, gente? Porque a hora que o dinheiro cai na conta, a vontade de gastar é dura. É dura. Um conceito muito importante para que você consiga ter essa inteligência financeira, para que você consiga ter lá no futuro a sua liberdade financeira, é você pensar que você precisa se remunerar primeiro. E se remunerar não é você ir lá no shopping e comprar bolsinha, não. Vou me dar um presente você ir lá, hoje. Você ir lá e comprar um carrão, não. A sua remuneração é o seu investimento. Caiu o seu salário, essa folga que você tem nas suas contas mensais, você precisa ir lá e investir para se remunerar, para que você tenha liberdade no seu futuro. Como o que sobrar, você distribui aí para pagar suas contas, para fazer o que tem que ser feito durante esse período até você conseguir a sua tão sonhada liberdade financeira. Ai, Nath, mas não sobra nada. Gente, você tem que aprender a fazer sobrar. Então você está vivendo um padrão de vida que não é o seu. Tente diminuir um pouquinho o padrão de vida e faça sobrar uma graninha. Lá no futuro você vai agradecer a você mesmo. Sim, isso é muito importante você ter essa consciência. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas que não conseguem ter o patrimônio que a gente tem. Porque... Poderia estar milionário. Sim, já, né, Gu? Porque não tem essa consciência. Aliás, nós atualmente vivemos só com uma remuneração de técnico. Isso daqui é um grande segredo que a gente conseguiu implementar na nossa vida para conseguir investir bastante e logo mais conseguir a nossa liberdade financeira. Atualmente, só o salário da Natasha paga todas as nossas contas, ó, inclusive condomínio, escola do Pedro, cartão de crédito que tem os nossos pequenos luxos, por exemplo, a gente vai em restaurante e tudo mais. Tudo é pago só com o salário da Natasha. Todo o meu salário de analista atualmente ele é destinado exclusivamente para investir. Nós pegamos todo o meu salário de analista e investimos, e por isso que a gente está tão acelerado no nosso planejamento de se aposentar. Uma das coisas que a gente colocou também como prioridade na nossa vida, além da aposentadoria, é viajar e curtir muito a vida durante esse período. Como a gente tem uma folga maior, a gente consegue fazer isso. E uma parcela pequena do meu salário, ela é destinada para a gente fazer isso que a gente está fazendo agora. Viajar, ficar 20 dias no exterior. A gente atualmente tem feito mais ou menos umas 3 viagens internacionais por ano, mas isso foi planejado. Inclusive, o dinheiro do nosso investimento dá essa folga para que a gente consiga viver essa vida. Então, em pouco tempo a gente vai conseguir se aposentar e vamos estar jovem ainda para a gente conseguir curtir bastante a vida. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Os estudiosos aí de economia dizem que você deve guardar pelo menos 30% do seu salário. E a gente aqui ainda vai mais longe, né, Gu? A gente não vai nunca pela recomendação mínima. A gente tenta fazer e poupar o máximo. Hoje, no nosso exemplo aqui, a gente poupa mais da metade. E como concursado, você tem ainda acesso a vários benefícios que podem te ajudar demais a ampliar o seu patrimônio e acelerar todo esse processo de investimento. Deixa eu contar aqui, ó, para dar um exemplo para vocês, para ficar muito mais claro, sobre os imóveis que a gente já comprou
comprou. Se você pesquisar aí sobre investimento, vai ter um monte de influencer, youtuber, blogueiro aí de economia falando que imóvel não é um investimento. Errado. Na minha opinião, é errado. Porque você precisa entender o contexto da situação que você está e aproveitar grandes oportunidades, inclusive no investimento também. No nosso caso, nós compramos o nosso primeiro apartamento com 100% financiado e era uma época que já estava meio em baixa, assim, sabe, a procura por imóveis, e a gente conseguiu comprar num preço muito legal porque nós éramos servidores, na verdade eu só era servidor naquela época, eu tinha um crédito muito fácil, com juros muito baixos para comprar, e eu comprei um apartamento que na época valia, sei lá, tipo 150 mil, por cento e pouquinhos mil, com juros zero, que era praticamente o valor que a gente ia pagar de aluguel. E ainda, como a gente sempre teve essa folga por ter um salário mais alto que a média, por ser concursado, ter estabilidade, a gente sempre teve uma folga grande no nosso orçamento, que fez com que, ao invés de eu demorar 30 anos e pagar um monte de juros para o banco para quitar esse apartamento, em quantos anos? 5 anos a gente quitou o apartamento. E quando a gente quitou esse apartamento, ele já estava valendo 260 mil, mais ou menos. Então foi um grande negócio. Na verdade, isso daí, dobrou o nosso patrimônio em 5 anos e pagando pouquinho de juros só, porque nós tínhamos um crédito melhor e quitamos ele antecipadamente. É que comprar imóvel não compensa se você for ficar os 30 anos pagando, porque aí você vai pagar 2 imóveis mesmo. Aí é errado, aí não é um investimento, aí você está fazendo um luxo. E aí vai pagar sim juros para o banco, que não é nenhum investimento. Sim. Mas se você pensar de forma consciente, falar, não, vou me programar para quitar o meu imóvel em 2, 3 anos, você vai pagar pouquíssimos juros para o banco e o seu patrimônio provavelmente vai aumentar. Sim, e claro que você precisa também analisar as oportunidades que estão em volta. A gente conseguiu comprar esse imóvel com um valor mais baixo, porque poucas pessoas estavam com grana para comprar ou até mesmo com crédito, então a gente fez um ótimo negócio. E logo em seguida, quando a gente veio para Campinas, também estava bem difícil para o pessoal conseguir crédito no mercado, né, Gu? Era uma época bem ruim para quem precisava comprar imóvel e não tinha como comprovar renda. Ninguém conseguia nem vender e nem comprar. Então, o que aconteceu? A gente encontrou uma oportunidade que ia sair mais barato pagar o financiamento do que um aluguel. Encontramos um imóvel que valia em torno de 500 mil reais, sendo vendido por 350 mil. E, inclusive, em 2 anos nós quitamos esse imóvel. Então, quando a gente mudou para Campinas, a gente encontrou esse imóvel por 350 mil. A gente já tinha vendido o nosso apartamento por 200 e poucos mil. A diferença a gente pagou em 2 anos. Era um imóvel que valia, na época que a gente comprou, 500 mil. Atualmente ainda vale cerca de 600. Então, assim, foi um investimento, né? Então, esse jeito de pensar que eles falam, comprar imóvel não é investimento. Não é se você for ficar os 30 anos pagando. Se você não conseguir comprar bem o imóvel, se você não conseguir comprar ele por um valor baixo. Enfim, você tem que analisar muito o contexto de tudo que é falado. Então, resumindo aqui, olha o que a gente fez só como o crédito de servidores, que normalmente tem um juros mais baixo, e tendo folga no orçamento. A gente comprou inicialmente um imóvel por 100 mil reais, que no final das contas, em menos de 7 anos, já tinha se transformado hoje num patrimônio de mais ou menos 600 e cacetada. E isso pagando, muito pouquinho de juros, gente, porque servidores têm acesso a benefícios muito maiores do que qualquer empregado que você imaginar. Inclusive, na Caixa Econômica, os juros para servidores são muito baixos. E durante todo esse período que a gente ficou quitando o apartamento, nós conseguimos ainda, paralelamente, investir dinheiro. E isso é muito importante, porque a gente diversificou os nossos investimentos. E se nós encontrarmos outras oportunidades como essa, e inclusive com esse dinheiro que a gente já tem investido, disponível para a gente, eu vou abraçar. Eu vou abraçar e vou fazer mais dinheiro, vou aumentar o nosso patrimônio. E se você tiver esse raciocínio e for concursado, tiver estabilidade e um bom salário, que é algo que o concurso público pode dar para você, você pode controlar seu destino e sua aposentadoria numa boa. Com essa inteligência financeira, com esse planejamento que a gente está mostrando para você aqui, vai chegar uma hora que você vai olhar para a Previdência Social, vai ver essas notícias aí da mudança na reforma da Previdência, não sei o quê, você vai olhar e vai falar, foda-se a Previdência, eu vou me garantir com meus próprios esforços, com o meu próprio patrimônio. Resumindo aqui, passe num bom concurso, ganhe como analista e viva como técnico. Aprenda a ter essa inteligência financeira. Se você fizer isso, em breve será um milionário, bem provavelmente. Inevitavelmente, até eu diria. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e conte aqui pra gente
qual que é o seu futuro, como é que você pensa no seu futuro financeiro, se você está estudando para algum concurso para ter essa alta remuneração, para ter estabilidade, ou conta aqui para mim se você discorda da gente, se você confia e acha que você vai se aposentar, que a previdência oficial ainda é muito importante para você, conta aqui que a gente discute, e discutir sempre é a melhor forma da gente se desenvolver em qualquer assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal para saber tudo sobre concursos, toca o sininho aqui para ser notificado dos próximos vídeos, siga-nos no Instagram para vocês verem mais fotos dessa viagem incrível que a gente está fazendo, que é o @Bitolei. E também cadastre seu e-mail no InfoBitolei para receber e-mails exclusivos. É muito conteúdo gratuito direto no seu e-mail. Valeu, gente, um abraço para vocês e força nos estudos. Tchau!